Enquanto as crianças saem, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós leremos só o versículo 1, o versículo 2. O tema desse mês, das nossas mensagens, são o que te define. O que define você? Qual é a sua essência, principalmente no meio do povo de Deus? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, esse texto? Romanos 12, 1 e 2. Todos juntos, a uma só voz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Dirige a nossa atenção, o nosso coração, os nossos olhos, todo o nosso ser para a Tua palavra e para a Tua vontade. Pois queremos ouvir não a voz de homens, mas a Tua voz, para que possamos cumprir o Teu querer, realizar a Tua vontade e sermos mais e mais parecidos com o nosso amado Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ouve a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que te define? Falar sobre o que nos define diz respeito a refletir sobre a nossa essência. Sem querer parecer filosófico demais, a essência é aquilo que define o que nós somos. Se nós perdemos a nossa essência, nós deixamos de ser o que somos. Um bom perfume, como sua essência, tem que ter um aroma agradável, senão ele passa a ser simplesmente álcool. Um carro sem motor não é um carro completo, porque ele perde a sua essência e é aquilo que o faz se locomover. O ser humano também tem determinadas qualidades que vão determinar se ele é um ser humano ou não. Por exemplo, ele é capaz de raciocinar. E a partir do seu raciocínio, falar, se comunicar e criar coisas. Isso diferencia completamente de todas as outras espécies que Deus criou. Se o ser humano, de certa maneira, perde a sua capacidade de raciocinar, ele ainda pode ser um ser humano, mas não em sua completude. Quando falamos, então, de nós como cristãos, como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo, transformados pelo poder do Espírito, isso se aprofunda ainda mais. Nós somos seres humanos, sim, criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas somos filhos de Deus e deve haver uma grande, profunda diferença e uma profunda e maravilhosa essência que demonstre essa realidade para nós. Quando nós cremos em Cristo, uma grande ruptura começa a ocorrer. Perdoe-me usar o exemplo com o meu nome, talvez isso vai ajudar mais, mas um dia ou uma época eu não conhecia Jesus Cristo. Eu, assim como muitos que estão aqui, eu vagueava perdido em meus delitos e pecados. Eu era um ser humano, eu era o Laércio, de certa maneira, continuo sendo, mas quando Cristo me chamou para que eu fosse dele, eu ouvi esse chamado, algo novo começou a acontecer. As coisas velhas, pecaminosas começaram a ficar para trás, o velho Laércio começou a ficar para trás, mas um novo Laércio passou a existir. De maneira que eu sou o mesmo, mas ao mesmo tempo não sou o mesmo.
Há uma nova essência em mim, assim como para aqueles que estão em Cristo, eu espero que todos que estão aqui estejam em Cristo, uma nova essência começou a surgir. Um novo eu nasceu do alto. O velho homem está sendo mortificado. Um novo homem, à semelhança de Cristo, está sendo ressuscitado a cada dia. Por isso a ressurreição não é evento escatológico final, mas é um evento escatológico contínuo. Eu e você, em Cristo, já estamos sendo ressuscitados e preparados para receber um novo corpo à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas isso está, de fato, acontecendo em você? Se não, é possível saber o que você deve fazer para que isso aconteça? Há um caminho que nós possamos trilhar para que, segundo a misericórdia de Deus, sejamos transformados e essa essência que define o que somos como filhos de Deus, a cada dia seja fortalecida em todos nós? Paulo fala sobre isso, mostrando que o alcance da sua misericórdia, da misericórdia de Deus, perdoe-me, que ele apresenta até o capítulo 11, o que é muito comum nas cartas paulinas, deve fazer em nossa vida, como filhos de Deus. As cartas paulinas, elas são muito comuns e têm uma estrutura que é sempre a mesma, ou via de regra, pelo menos na maioria delas. Paulo apresenta doutrina após doutrina a respeito de Deus e da vontade de Deus, e depois ele aplica para a vida diária essas doutrinas, respondendo à pergunta: que diferença tudo isso que você ensinou, Paulo, faz para nós? Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 12, versículo 2, é justamente isso. Até o capítulo 11, Paulo vai tratar de doutrina a respeito do poder do Evangelho, a respeito da salvação, a respeito da eleição da igreja, a respeito da eleição dos gentios, a respeito da rejeição de Israel e como Israel, para ser salvo, precisa estar unido aos gentios, da justificação, da ressurreição, da glorificação, da vida eterna. Ele vai tratar de várias coisas, enfim, ele fala de salvação da vida dos filhos de Deus. E depois vai dizer que isso tem que fazer diferença para a nossa vida a cada dia. Tem que haver uma transformação. O Filho de Deus, aquele que foi salvo, tem que ser a cada dia transformado e uma nova essência surge nele. E ele vai dar os passos para que a gente entenda como isso ocorre e o que a gente deve fazer. E a primeira orientação de Paulo para que nós possamos, pelas misericórdias de Deus, sermos transformados, é que nós devemos apresentar o nosso corpo como culto a Deus. Veja, Paulo começa o versículo 1 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós já temos um ensino introdutório, inicial, muito importante para nós. Veja, nenhuma vocação, nenhuma regeneração, nenhuma santificação, nenhuma glorificação acontecerá porque a gente deseja, ou porque o pastor Laércio mandou, ou porque o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil baixou uma norma para que haja essa transformação. Não adianta eu chegar aqui domingo após domingo e ordenar você tem que se transformar. Você tem que ser diferente. Por quê? Porque eu estou mandando. Não adianta isso. Paulo sabia dessa realidade. De maneira que ele não escreve: olha, eu ordeno a vocês. De maneira que ele não diz: por favor, eu peço em meu nome. De maneira que ele também não vai dizer: olha, é uma ordem da igreja. Não, ele vai dizer: eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Qualquer decisão que vamos tomar para com o nosso relacionamento com Deus, qualquer mudança, não vai vir por ameaça de punição, de maldição, de qualquer coisa. Ela só vai vir sobre nós quando nós entendermos aquilo que Deus fez por nós, quando lembrarmos do seu terno afeto e da sua terna e eterna misericórdia. É por isso que Deus nos chama, e é dentro e baseado nisso que Deus quer que nós mudemos. Ele diz: veja o que eu fiz por você, veja o que eu dei para você.
Veja o meu poder transformador em sua vida. É por essa misericórdia, esse favor imerecido sobre sua vida que eu rogo para que você mude. Se isso não nos mudar, o que vai mudar? Se eu não for capaz, como filho de Deus, de olhar para a cruz, ver o que ela representa na minha vida, saber que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos meus pecados, que eu era um miserável pecador e que eu precisava de graça, se eu não olhar para ela e não ver ali o resultado da justiça, do amor e da misericórdia de Deus, o que mais vai me mudar? Se o poder do amor de Deus em sua misericórdia não nos transformar e que é visto naquilo que Cristo fez por nós, nada mais vai nos mudar, absolutamente nada. E eu poderia repetir como Paulo, porque é a Escritura que está dizendo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, qual é a sua essência e o que vocês precisam mudar? Olhe para aquilo que Deus fez por vocês e ouçam o doce e suave chamado do Senhor, para que possamos ser não o que queremos, mas aquilo que definitivamente Ele quer que nós sejamos. Isso vai acontecer quando estivermos olhando para esse fato, quando apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, obviamente, está lembrando das ofertas. Haviam vários tipos de sacrifícios no Antigo Testamento. Lembremos que Paulo era um fariseu, ele está escrevendo para pessoas numa cultura ainda judaica, que tinham na mente o culto e as ordenanças do Antigo Testamento bem claro diante deles. Havia a oferta pela culpa, mas havia também a oferta pacífica, que deveria ser levada na presença diante de Deus. E essa oferta, quando era entregue, era uma oferta voluntária, como gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é em si mesmo, e também por tudo aquilo que Ele havia realizado para com o povo de Israel. Mas essa oferta não podia ser de qualquer jeito. Elas deveriam ser as primícias, o principal. Houve um tempo em que Deus reclamou do povo, falou, vocês estão me trazendo um animal manco, eu tenho que aceitar isso. Se você levar para o governador, ele vai aceitar? Não, porque vocês estão trazendo para mim. Vocês estão trazendo um animal doente, estão trazendo a sobra, estão trazendo aquilo que não presta para mim. Porque Deus havia determinado que essas ofertas fossem as primícias, o melhor. Os animais que eram levados não podiam ter mancha, não podiam ter doença, não podiam ser mancos. Porque tinha gente, assim como nós hoje, né? Bom, deixa eu aproveitar, esse animal vai morrer mesmo, deixa eu levar lá para a oferta. Esse animal eu vou ter que sacrificar de qualquer jeito, então o prejuízo vai ser menor, eu vou levar lá para a oferta. Então levava qualquer coisa para Deus. Então essas ofertas que eram as melhores, sem mancha, sem doença, sem serem mancos, eram levadas e elas eram mortas e queimadas no altar. Então, o princípio de Paulo é esse. Ele está olhando lá para o Antigo Testamento e olhando para essas ofertas que eram levadas a Deus. Guarde bem isso na sua mente. E tudo isso nos leva a algumas reflexões importantes. Primeiro, a morte de Cristo se tornou o sacrifício definitivo, porque Ele era o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhuma doença. O cordeiro perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a morte requerida por Deus e a morte para a qual aquelas ofertas eram apenas sombra. Não há mais necessidade delas. Por isso que Paulo está dizendo, eu rogo que vocês apresentem o seu corpo por sacrifício vivo. É por isso que nós, no meio assim chamado cristão pelo mundo, achamos estranho pessoas que às vezes ficam se dilacerando, pegando chicote, jogando nas costas, andando em escadaria e arrebentando o joelho, levando cruz nas costas, no ombro, para ficar tudo ferido. Não, Paulo está dizendo, é um sacrifício vivo, não precisa disso, não precisa derramar nenhum sangue. Nós nos apresentamos com a nossa vida como um sacrifício de gratidão pelas misericórdias que Deus teve para conosco. Assim como aqueles sacrifícios deveriam ser as primícias levadas a Deus, com absoluta prioridade diante de Deus pelo povo, Paulo está dizendo, nós agora nos
entregamos ao Senhor como oferta viva ao Senhor, como oferta sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. O que Paulo está querendo dizer é que então nós não podemos nos entregar parcialmente a Deus. Entenda, para que nós sejamos de fato aquilo que Deus deseja, ou nós nos entregamos por inteiro a Deus, ou nós não nos entregamos a Deus. Ou me ofereço de todo o meu coração ao Senhor, ou não me ofereço, ou não estou me oferecendo ao Senhor. Para Deus é sempre as primícias, é sempre o melhor. E nós, portanto, Paulo está dizendo, temos que nos entregar como oferta viva da mesma maneira, por inteiro, completamente ao Senhor. E assim como aqueles animais não podiam ter mancha, devemos lutar para que não haja, quando nos apresentamos diante de Deus, pecado. Pelo contrário, para que lutemos pela nossa santidade e satisfaçamos ao Senhor que nos comprou, para que sejamos íntegros diante dEle. É por isso que Paulo também diz que esse sacrifício não é apenas vivo, então eu não preciso mais morrer. A morte já foi feita, já foi dada de uma vez por todas. Cristo morreu por nós. Eu me apresento como sacrifício vivo a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Toma meu corpo nas tuas mãos. Faça o que o Senhor desejar comigo. Eu me ofereço completamente a ti. Mas esse sacrifício, além de vivo, Paulo diz que é o quê? Agradável. Ou seja, eu me ofereço completamente como sacrifício a Deus, mas esse sacrifício não é para me agradar, é para agradar a Deus. Porque, veja, há uma armadilha aqui. Eu vou me oferecer totalmente a Deus, mas eu posso estar fazendo isso para agradar a mim mesmo. Você viu só como eu estou sendo bom? Você viu só como eu agora faço todas as coisas para Deus? Você viu como eu sou especial? Você viu como eu faço bem essas coisas? Deus está muito feliz comigo. Não. Eu tenho que pensar no seguinte, não, Deus está feliz comigo porque eu estou fazendo tudo para agradá-lo e não agradar a mim mesmo. Mas como eu posso saber que eu estou agradando a Deus? Que eu estou me oferecendo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Como eu posso saber se estou fazendo isso, oferecer meu corpo, minhas mãos, meus pés, meus lábios, meus ouvidos, meus olhos, tudo que eu tenho para Ele? A boa orientação diz que nós devemos sempre olhar para o texto para entendê-lo. E se você olhar, o capítulo 12, versículo 1, vem logo depois do versículo 36, no capítulo 11, e o texto ali diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como é que eu vou saber que o meu sacrifício é vivo e agradável a Deus? Simples. Quando nós entendemos que devemos apresentar os nossos corpos como uma maneira que glorifica ao Senhor. Quando eu entendo que Deus é o início de tudo, quando eu entendo que Deus é o fim de tudo, quando eu entendo que Deus é o meio de tudo, quando eu entendo que Ele trouxe tudo à existência, quando eu entendo que sem Ele eu não poderia existir, estou sendo sustentado por Ele agora, quando eu entendo que todas as coisas servirão para a sua volta e para o seu reino, eu entenderei que estou fazendo aquilo que é agradável a Ele. Quando Deus se torna o alvo da minha vida, eu ofereço o meu corpo como oferta de sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Em resumo, o que Paulo está dizendo aqui é que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso serviço a Ele e aos outros, o que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos escutam, que as nossas mãos tocam, onde os nossos pés nos levam, tudo tem que ter como grande objetivo, única e exclusivamente, a glória, a honra e a vontade do nosso Deus, porque Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Isso é o nosso culto racional. A gente vem domingo, após domingo adorar a Deus, de manhã, à tarde, só de manhã, à tarde, de preferência nos dois horários.
E a gente acha que o culto a Deus é resumido a isso. E durante a semana a gente esquece. Irmãos, culto não diz respeito a apenas 1h30, 2 horas, um domingo pela manhã, à noite, à tarde, não importa se é aqui em outra igreja. Culto diz respeito a toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Cultuar a Deus diz respeito ao momento em que você está se dirigindo ao trabalho, no seu carro ou na sua condução. Diz respeito àquilo que você come no café da manhã. Diz respeito ao namoro que você tem. Diz respeito àquilo que você assiste na televisão, aquilo que você vê no seu computador, aquilo que seus olhos estão lendo, aquilo que você deseja, aquilo que você está fazendo em suas tarefas diárias, ao seu relacionamento em casa, ao seu casamento, à educação dos seus filhos, ao remédio que você está tomando, diz respeito, enfim, a tudo que temos e somos. O culto no domingo é um reflexo do nosso culto diário, semanal, que prestamos ao Senhor, não só na nossa devocional, quando muitas vezes até não fazemos, mas em todo o tempo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É quando, portanto, praticamos a palavra de Deus, não só quando estamos aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, agradando a Ele. O culto, portanto, não diz respeito ao que eu gosto, não diz respeito à minha opinião, não diz respeito à música que eu quero ou que eu não quero, à palavra que eu desejo ouvir ou não, diz respeito àquilo que agrada a Deus, e principalmente se a minha vida, com todo o seu ser, está ou não agradando a Ele. A minha essência, portanto, na minha transformação, é apresentar o meu corpo como uma oferta de sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Deus não nos chama a ter um culto. A gente está vendo cada coisa estranha por aí, irmãos, dentro de igreja. Tem um amigo que é especialista em mandar essas coisas para mim. Eu não gosto de ficar caçando, mas ele manda. Acho que é para me deixar nervoso, eu estou brincando. É a unção da Rapunzel, a mulher pega o cabelo comprido, olha, Deus me ordenou a passar o cabelo no seu pescoço para mandar a sua doença embora. É a unção da cusparada, o sujeito põe água na boca, manda o outro abrir, cospe na boca dele para ter cura. O pastor está pregando, aí outra pessoa vem no meio do culto, começa a dançar e falar umas coisas estranhas que não tem nada a ver, é uma bagunça, sem decência, sem ordem. Para nós presbiterianos é a coisa mais estranha que pode existir, porque a Bíblia determina até mesmo como deve ser o nosso culto. E o texto diz, o nosso culto é racional. Você ouve, você pensa, você vai refletir, você vai dizer isso é verdade, você vai dizer eu vou praticar isso, isso agrada a Deus, é o que é essencial. Isso diz respeito não só domingo, como eu já disse, mas a toda a minha, a sua vida. A sua essência tem transformado o seu corpo para que você possa prestar um culto que agrada ao Senhor. A sua vida é um culto constante que pensa na glória do seu Deus. Assim, minha nova essência diz respeito ao que faço com o meu corpo, mas, em segundo lugar, diz respeito a não se conformar com este século. Acompanhe aí no versículo 2. Paulo, em seguida, está completando esse raciocínio, porque a pessoa podia dizer o seguinte, bom, o meu corpo eu posso oferecer ao Senhor, mas a minha mente não precisa, eu posso pensar o que eu bem entendo. A minha mente pode ser nutrida com o que eu quero. Mas não há como fazer isso. O ser humano é um ser criado de maneira perfeita e completa, corpo e mente, corpo e alma, corpo e pensamento, se você assim preferir. Os nossos corpos, o nosso exterior deve ser transformado, mas a nossa mente também tem que ser transformada. É a nossa mente que, afinal, vai guiar nossas decisões, o nosso querer, os nossos pensamentos. Eu não conseguirei ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus se a minha mente também não for transformada. Ora, Deus nos fez seres pensantes. Eu penso, você pensa. O problema não é o pensamento. O problema é que nós somos criados para ter os pensamentos de Deus.
Mas o pecado impede, nós nos tornamos egoístas e queremos pensar somente como nós desejamos pensar, e não para a glória de Deus, para a nossa própria glória. Não para satisfazer o Senhor, mas para satisfazer os nossos desejos egoístas. Então Paulo começa a dizer como é que essa mente, esses pensamentos vão ser transformados para que o nosso ser inteiro seja transformado, a nossa essência seja uma nova essência que agrada ao Senhor. Primeiro ele vai dizer o que não devemos fazer. Ele diz, não vos conformeis com esse século. A palavra conformar aqui no grego é uma palavra usada para tomar forma. Você já brincou, com certeza, com o seu filho de massinha? Play-doh, como você quiser chamar. Já brincou em algum momento. Em algum momento a criança, ela gosta de pegar lá a massinha, meu filho faz assim, ele pega a massa e enrola para um lado, aí estica, aí ele pega a forminha e puf. Fica um monte de sobra, mas aquela massa toma a forma daquilo que ele colocou. Quem faz bolo entende isso, né? Você faz lá a massa, mistura, seja na mão, seja lá na batedeira, no liquidificador. Quando você passa para a forma, ela não tem mais a forma que ela tinha no antigo recipiente. Ela vai adquirir a forma do lugar onde ela está. É essa palavra que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo, não tome a forma desse século. E quando ele fala século, ele não está falando de tempo. Ele está falando dos valores que nos rodeiam e que são contrários à palavra e à vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma deste mundo com os seus valores contrários a Deus e a sua palavra. O cristão tem um padrão que ele adota. A forma já foi dada por Deus. A forma se chama Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E ainda que todo mundo esteja contra nós e contra a Bíblia, nós não tomaremos a forma que o mundo deseja impor para nós. Para nossa mente ser transformada, nós não podemos nos conformar com os valores desse presente século. O mundo não pode determinar para nós o que é certo ou errado, o que devemos falar, o que devemos fazer, que caminho devemos seguir. Só o nosso Deus pode e vai fazer isso. Faremos tudo de acordo com aquilo que agrada ao nosso Deus. Voltando ao versículo 36, por quê? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, é por isso. Mas Paulo começa com o aspecto negativo para depois ir para o aspecto positivo. Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra usada aqui para transformar é a mesma palavra que nós usamos para o processo da borboleta, metamorfose. E você vai entender exatamente, então, o que ele está querendo dizer aqui. Na metamorfose, o que acontece? Sabe aquele bichinho que toda mocinha gosta de ver, né, bonitinha, aquela lagarta que fica ali, né, andando, né, assim, nossa, que bonitinha, uma coisa tão maravilhosa. Dificilmente quem vai dizer isso. Coisa nojenta. Dá uma esmagada, né? Coitada da lagarta. Tem gente que quer pisar e esmagar de vez, né? Porque ela é feia, meio asquerosa, né? Parece meio grudenta. Acho que pior que ela é só lesma. Mas ela existe, foi assim que Deus o fez. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é exatamente isso. Vocês têm que se transformar, ou seja, vocês tinham uma forma que, antes de conhecer a Cristo, espiritualmente falando, era feia, era asquerosa, era repulsiva, fazia Deus se afastar de você. Mas houve um momento que aconteceu uma transformação. E agora você não é mais aquela lagarta. Você agora, aos olhos de Deus, é diferente. Não é mais um ser que, espiritualmente, perdoe-me a maneira grosseira que eu vou falar, é apenas uma metáfora. Não é mais um ser que rasteja. A lagarta, naquela sua forma inferior, chega um momento que
na sua fase de transformação, adere a um galho, ali fica grudada, forma um casulo, uma crisálida, até que a transformação termina, rompe aquele casulo e uma linda borboleta surge. É assim que a nossa mente tem que ser transformada. Não pode ter mais a forma antiga, não pode ter mais os pensamentos antigos, não pode mais andar segundo o curso do príncipe desse mundo, não pode mais andar segundo o conselho da sua própria vontade, não pode mais ouvir os seus delitos e pecados, porque tudo se fez novo em Cristo Jesus, inclusive a nossa mente. Paulo quer dizer com isso que nossos pensamentos, os que comandam o nosso viver, não podem mais ser como antes. Aquilo que era feio e terrível devido ao pecado, deve agora ser belo, edificante, santo. Os meus pensamentos devem ser os pensamentos que vêm de Deus. Nós, filhos de Deus, temos como essência o fato de levarmos todo pensamento cativo a Cristo. E o interessante na misericórdia do Senhor, ela se repete aqui, é que a palavra transformar, ou o verbo transformar aqui, não está numa voz ativa, está na voz passiva. A melhor tradução seria sejam transformados. O que Paulo quer dizer com isso? Eu e você não vamos conseguir sozinhos transformar nossa mente. O nosso poder não vai conseguir fazer isso. A nossa leitura por si só não vai conseguir fazer isso. Nós precisamos de um poder que vem do alto. E Deus sabe que se Ele não nos ajudar para que os nossos pensamentos mudem, nós não conseguiremos sozinhos. Há um jogo de palavras aqui, não vos conformeis, é uma voz ativa. Você tem capacidade de não tomar a forma e resistir como filho de Deus a este mundo e os seus valores, mas a transformação na sua mente, nos seus pensamentos, na sua vontade, só vai ocorrer de fato quando o poder do Espírito inundar o seu ser e te ajudar e me ajudar nas nossas limitações e fraquezas, até que a obra de Deus seja completada em nós. Mas Deus dá meios para que isso aconteça. Deus pode agir sem meio, contra os meios, mas grande parte das coisas Ele escolheu os meios para que aconteça. Nós seremos transformados pelo poder dEle, mas com os meios que Ele nos deu. A nossa mente não vai ser transformada, meu irmão, minha irmã, a sua mente, minha irmã, meu irmão, não vai ser transformada se você alimentar a sua mente com lixo. Você não vai transformar a sua mente acompanhando o Big Brother de janeiro até terminar, meu irmão, não vai. Você não vai transformar a sua mente vendo determinadas coisas na internet, lendo determinadas coisas que não deveria ler, conversar sobre coisas que não deveria conversar. Você não vai alimentar a sua mente dessa maneira. O Deus que transforma com seu poder escolheu os meios. Alimente-se mais das coisas santas que Deus dá o privilégio para mim e você usar. Sua palavra, vida de oração, comunhão com os irmãos, meios que a igreja fornece para você, perdão, misericórdia, graça. Use de maneira profunda tudo aquilo que Deus conseguiu e dá para nós para usarmos. É assim que Ele vai nos transformar. Para que então a gente passe a olhar as coisas com um novo óculos. Os óculos de Deus. Eu começarei a enxergar meu casamento como Deus enxerga. Eu começarei a enxergar os meus filhos e a educação deles como Deus deseja que eu enxergue. Eu começarei a olhar para o meu trabalho como Deus deseja que eu enxergue. Eu começarei a olhar para a minha vocação como Deus deseja que eu enxergue. Eu olharei tudo ao meu redor como Deus deseja que eu enxergue, baseando-no sempre em 11:36, para a glória dEle. A nossa essência, então, é revelada à medida que apresentamos os nossos corpos como culto a Deus. Em segundo lugar, como acabamos de ver, quando não nos conformamos com esse século. E, finalmente, ela é revelada quando nós experimentamos a vontade de Deus. É interessante esse termo que Paulo usa. A vontade de Deus, muitas coisas a Bíblia diz que a gente não tem como experimentar.
Muitas coisas eu não posso dizer para você, olha, você está experimentando uma experiência, perdoe minha redundância, você vai estar tendo uma experiência, experimentando do Espírito. Eu não sei, não tem como dizer isso. Porque o prazer do Espírito é apontar para Cristo. Se você está tendo uma vida em que você tem cada vez mais prazer por Cristo e para as coisas dele, o Espírito Santo está inundando o seu ser. Mas isso é uma coisa sua com Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que há uma coisa que eu e você podemos experimentar. O que significa a palavra experimentar? A pessoa está lá fazendo uma coisa, você vai num restaurante, você quer experimentar? Eu gosto muito de ir em gelateria. Sabe aquele lugar que tem um monte de sabor de sorvete? A primeira coisa que eu pergunto é, posso experimentar? Se deixar, eu experimento todo. Eu não tenho tanta cara de pau assim. Experimentar o quê? É saborear. É usar os sentidos para absorver o conhecimento daquela coisa. Tocar. Usar o paladar, o aroma, ouvir, ver. Isso é experimentar. E Paulo está dizendo aqui, vocês podem experimentar a vontade de Deus. E aqui há duas possibilidades, quando Paulo fala da vontade de Deus. Acompanhem, por favor, meu raciocínio. O texto não nos fala de maneira clara o que é, mas as duas são boas, fique tranquilo. Ele pode estar falando da vontade revelada dele, que é o que há? Bíblia. Ou pode estar falando da vontade secreta que nós não conhecemos, mas que ele conhece, que vai revelando à medida da nossa história, que ela vai se desenrolando. Por exemplo, Senhor, com quem que eu vou casar? Com 12 anos você não vai saber. Mas um dia ele vai revelar. Senhor, onde eu vou morar? Qual é o curso que eu vou fazer? Qual será a minha profissão? Quanto eu vou ganhar? Eu vou viajar para determinado lugar ou não? Aquela pessoa me ama como eu amo? Há coisas que nós não sabemos, mas Deus vai revelar de uma maneira clara para nós um dia. Pode ser essa a vontade. Então, pode ser a vontade revelada ou a vontade decretiva de Deus que um dia Ele revela para nós. Ambas podem ser aceitas aqui como corretas. E vão nos trazer lições importantes. Primeiro, eu não tenho como saber o quanto a vontade revelada, a Bíblia, ela é real. Porque ele diz aqui, para experimentar a vontade de Deus, mas ele coloca qualidades. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O salmista diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Bem, voltemos aqui ao que Paulo está dizendo. Eu não tenho como saber o quanto a Bíblia é real, ela é relevante, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, enquanto eu sou levado pelos meus próprios pensamentos, os meus próprios valores. Quando eu coloco os meus pensamentos, a minha vontade, os meus valores, os meus referenciais à frente da Bíblia. Ou seja, enquanto eu não leio e pratico a Bíblia. Como é que eu vou saber que uma coisa é boa se eu não coloco em prática, se eu não experimento? Tem gente que não sabe o que a Bíblia diz e não experimenta a verdade, a realidade, a bênção da Bíblia, porque simplesmente não vive o que a Bíblia diz. Por isso que para muitos, pastor, a Bíblia é um negócio chato. Eu só levo domingo no fim de semana porque meu pai me obriga. Senão nem isso eu fazia. Vamos estudar a Bíblia? É um filme sobre a Bíblia? É um estudo bíblico? Que coisa chata. Não é ela que é chata, é você que é. Chato, desculpe os adolescentes. É filme coreano. Não é chato, é muito chato. Os adolescentes vão me bater depois. Comparado com a Bíblia, meus queridos adolescentes, jovenzinhos, é infinitamente mais chato. A Bíblia não é chata, não é enfadonha, não é cansativa. Ela é para nós, seja adolescente, jovem, idoso, homem, mulher, porque simplesmente nós não nos dedicamos a lê-la, estudá-la, entendê-la, meditar nela e praticá-la. É por isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Transforme o seu corpo, transforme a sua mente, ofereça-se como sacrifício ao Deus. Você vai experimentar ao seguir o padrão de Deus, como Ele é bom,
como Ele é maravilhoso, como Ele é sensacional. Mas há um outro aspecto. Muitos não conseguem saber a vontade de Deus para a sua vida particular, porque também são guiados pelos seus próprios pensamentos egoístas em suas decisões e escolhas. Sabe aquela pessoa que vive dando, crente que vive dando cabeçada na vida? Eu conheço alguns assim, você olha assim, lá no seu coração, você não fala, às vezes, mas para ele externaliza, mas você fala, não é possível, essa pessoa só dá cabeçada na vida. Tem tantas escolhas para fazer, ela sempre escolhe a pior. Sabe por quê? Porque primeiro não oferece o seu corpo como sacrifício a Deus. Não diz primeiro, Senhor, eu vou fazer tua vontade. Isso vai guiar a minha vida. O Senhor vai me mostrar na sua palavra o que o Senhor quer. O Senhor vai me livrar das armadilhas que tem por aí, das ciladas que existem. Senhor, eu vou transformar minha mente, eu quero ter os pensamentos segundo a tua vontade, eu quero que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos, eu quero ver as coisas como o Senhor vê, então as minhas decisões e minhas escolhas serão as mais sábias e edificantes possíveis. Porque o Senhor nos chama primeiro a dar um passo de fé, de obediência a Ele, de serviço a Ele, de transformação à mente diante dEle, para que então experimentemos como a sua vontade secreta e que vai se revelando é boa, perfeita e agradável. Porque para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que servem a Deus e transformam seus pensamentos para estarem atentos à vontade de Deus, mesmo quando as coisas pareçam piores possíveis, mesmo quando a vontade de Deus pareça estranha, mesmo quando as coisas que Deus faz não sejam aquelas que nós gostaríamos e queríamos, mesmo quando Deus nos leva a escolher coisas não segundo o nosso coração corrompido, mas segundo a sua vontade, mesmo quando estivermos num lugar que Deus quer, que é o contrário do lugar que nós gostaríamos de escolher, mesmo quando estivermos com uma pessoa que é aquela que Deus escolheu para nós, ainda que com luta, mesmo quando estivermos enfermos, mesmo quando estivermos passando por crises e dificuldades financeiras, mesmo que as pessoas nos abandonem, nós poderemos dizer, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, porque eu estou fazendo a tua vontade, porque agora eu vejo as coisas como o Senhor vê, e porque agora eu vivo e experimento a sua palavra. Por isso, queridos, devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Devemos, a cada dia, transformar a nossa mente, para que então sejamos homens e mulheres que, em sua essência, experimentam a cada dia da vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Que Ele possa nos abençoar e nos dar toda a força e meios necessários para que essa transformação aconteça em mim e em você. Eu vou pedir para o nosso irmão, se for possível, o presbítero Ricardo, nos dirigir numa oração agora. Senhor Deus, muito obrigado por estar na Tua presença. Venho te agradecer, ó Pai, por esse culto. Venho te agradecer por essa palavra que foi ministrada, ó Pai. Lhe peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor realmente esteja transformando nossas mentes, nossos corações, para que a gente experimente, ó Pai, a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Que esse mundo não possa nos influenciar, e sim nós influenciarmos, ó Pai, as pessoas, que nós possamos levar o Evangelho a elas, ó Pai, e mostrar a salvação por meio do Senhor Jesus. Lhe peço que o Senhor nos use dia após dia e nos capacite mais e mais e cuide não só de nós, mas das nossas famílias, ó Pai, dos nossos filhos, dos nossos casamentos, ó Pai. Que possamos ser pessoas realmente que sejam sal, que sejam luz nesse mundo tenebroso, ó Pai.
que possamos resistir às tentações, que possamos vencer o inimigo por meio da força que temos no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos encha, que nós possamos ser cheios do fruto do Espírito, ó Pai, que nós possamos refletir, ó Pai, o exemplo do Senhor Jesus aqui nessa terra. Leve a cada um, ó Pai, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua segurança, e que nós tenhamos uma semana abençoada, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.